Insight. A política local e suas direções. O que está por trás das decisões e a análise dos cenários. Com Marco Antônio Sabino. Grande Sabino. Tudo bem com você? Boa tarde, Joel, Ana, Oi, Giovana, Sabino. ouvintes, tudo bem? Tamo bem, e você? Rapaz, mas Boa notícia hoje, né? Que anúncio, meu. Que anúncio surpreendente, fantástico, né? A nova vacina do Instituto Butantan, a Butanvac. Né? E o melhor, gente, vocês já ouviram várias coisas aqui no programa de hoje acerca da tecnologia utilizada pelo Butantan. Muito provavelmente apenas uma dose. A única vacina existente hoje no mundo com uma dose é a da Janssen, a Johnson & Johnson lá. E muito provavelmente o Butantan finalizará uma vacina também extremamente eficiente, porque já detém essa tecnologia, sabe o que está fazendo, não é um aventureiro. Então, muito provavelmente, nós teremos aí essa vacina com somente uma dose. Algo realmente surpreendente, fantástico para o Brasil. Agora, por trás de um anúncio como esse, tem muita coisa correndo. E o que move a nossa vida é a política, direta ou indiretamente. E o anúncio de uma vacina como essa, que é algo pouco existente no mundo, é claro que influencia diretamente o cenário político, principalmente aqui para São Paulo, né, Sabino? Sem dúvida, Joel. Quer dizer, nesse momento são os políticos que estão tomando as decisões importantes por nós, né? Os políticos que nós escolhemos, que nós elegemos. E a gente não pode, em nenhum momento, dizer que não tenha sido um dia sensacional para o governador João Dória. Sensacional. Não foi à toa que ele postou no Twitter hoje a seguinte frase: grande dia. Foi só isso. E já começou ontem, né? Ontem ele também já estava falando, amanhã temos um grande anúncio para fazer, fiquem ligados, chamando a atenção para esse evento de hoje de manhã. Mas como da outra vez ele também fez um anúncio de notícias importantes e na coletiva não deu esse anúncio importante, a gente estava esperando. E realmente dessa vez, e foi ele que falou, né? Dessa vez, Dória volta a falar, depois de duas coletivas com o vice-governador Rodrigo Garcia, ele volta a falar do assunto. Bom, é importante esse dia porque a candidatura a presidente do governador de São Paulo apostava antes da pandemia numa grande vitrine, numa grande obra que era a despoluição do Rio Pinheiros e a reurbanização do entorno. Essa era a grande aposta para a campanha presidente. Depois da pandemia veio a questão da vacinação e aí Dória se apossou dessa questão da Coronavac para usar politicamente, para valorizar a imagem dele. Com o anúncio de hoje, ele ganha mais uma vitrine, né? E um argumento forte para tentar convencer o eleitor. Fortíssimo, fortíssimo, do ponto de vista eleitoral, né? Porque o Sabino, fazendo justiça, o governo do estado de São Paulo entrou em ação mesmo para trazer essa vacina para cá. É verdade. Independente do objetivo político que isso trouxe, né? Não vamos falar de pessoas, não, mas o governo do estado de São Paulo, ele foi atuante, não sei se para mandar dinheiro, ou pelo menos para politicamente organizar as coisas e fazer com que a Coronavac chegasse aqui. Isso é inegável. Não há como negar, não há como negar. Pode ter havido aí decisões erradas ou não, mas é aquilo que a gente já falou aqui também. Nenhum governante estava preparado para enfrentar esse cenário. Então, erros no meio do caminho vão acontecer. O que não pode acontecer é o negacionismo, né? Como a gente tem visto também. Bom, além disso, o governador João Dória transforma o Butantan numa empresa valiosíssima. Tão valiosa quanto importantes farmacêuticas do mundo inteiro. Óbvio que não estamos falando em privatização agora, não é o momento, é muito estratégico ter o Butantan como estatal, mas ele traz um patrimônio assim. Dessa forma ele vai tentando reverter o jogo e com sucesso, da tendência dos últimos dias que mostrava uma queda na candidatura de João Dória, né? O próprio PSDB começou a avaliar outras possibilidades, principalmente depois de alguns movimentos atrapalhados do governador João Dória. Lembram daquele jantar no Palácio dos Bandeirantes, em que ele meio que exigia a presidência do PSDB, mais, né, a ida para Miami no final do ano passado. Aliás, a primeira-dama Bea Dória deu uma entrevista recente dizendo que o governador estava muito cansado e que, se fosse necessário, ela voltaria a convencer o governador a sair de São Paulo para descansar um pouco. A candidatura de Rodrigo Maia para a Câmara dos Deputados, que era um aliado de Dória, que perdeu para uma candidatura de um aliado de Bolsonaro, os desentendimentos na semana passada com os prefeitos, as críticas dessa semana, de antes de ontem, dos governadores
bastidores, via WhatsApp, enfim. Havia muitas notícias ruins. Até hoje se especula, na imprensa hoje está a informação de que o PSDB namoraria uma aproximação com a candidatura Ciro Gomes, o que pessoalmente eu não acredito. Os tucanos nunca abririam mão de lançar um candidato a presidente, mesmo um candidato inviável. Mas eles marcariam posição. Agora, com a vacina produzida pelo Butantan, se tudo der certo, conforme foi divulgado, inclusive, uma vacina com um prazo muito curto, né? Dória volta forte para o jogo, volta para o cenário, né? Ainda mais um cenário em que Bolsonaro, dessa vez, está em queda, né? Derrubada do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pelo Centrão, desentendimentos com o Centrão. Aliás, hoje nós ouvíamos aí as notícias de Brasília, Bolsonaro irritadíssimo com o Centrão, pressionando para a derrubada também do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Aliás, uma área ali que é dominada pelo senador Flávio Bolsonaro, né? A área de relações internacionais e diplomacia, enfim. O governador João Dória sempre se movimenta aí de olho nesses cenários, né? E se movimentou muito bem nos bastidores dessa vez. Cada gesto que o governador João Dória, tenho certeza disso, cada gesto que ele faz, cada fala, cada atitude é sempre avaliada, pensada com antecedência, prós e contras, sempre olhando para esse futuro. Dória chega, para vocês terem uma ideia, até receber boletins diários, às vezes mais do que 1 hora por dia, de como é que está a temperatura, o clima nas redes sociais, para pautar um pouco a sua movimentação. Mas, enfim, nada disso tira, como o Joel disse, o mérito da iniciativa e dessa vacina, né? A gente só está destacando que, realmente, para resumir, João Dória está de volta ao jogo para a candidatura presidencial. Até porque qualquer político faz isso. Todos os políticos usam as armas que têm nas mãos. Não, é verdade, Ana, mas João Dória é um fascinado pelos números, pelas estatísticas, estrategista. Ele tem uma estrutura de redes sociais, talvez das mais avançadas do Brasil. Nenhum político tem a estrutura que ele tem. Resta saber o seguinte agora, como que a Anvisa vai se comportar frente a essa vacina? Porque agora tem um jogo político muito grande, maior do que já havia. Então, mas aí vai da indignação da imprensa, da população, não pode deixar a Anvisa sentar em cima disso. Né? Não pode deixar, porque aí está em jogo, o que está em jogo são vidas, né? Não acredito que a Anvisa possa ter qualquer possibilidade de atrasar isso. Deus te ouça. E o mérito é todo dos cientistas do Instituto Butantan. Estão trabalhando seriamente, muito caladinhos, pesado. Hein? Então, hoje, inclusive, a gente descobriu que os testes, né, a programação para começar os testes dessa vacina começou no dia 26 de março. São Paulo entrou em quarentena no dia 24, isso falando do ano passado. Então, assim, a gente mal viu a doença chegar ao Brasil, eles já começaram a se mexer. Exatamente. E olha, e paralelo a isso, trabalhando com a Coronavac. Arrepiar novamente. Eu tô arrepiado o mérito aqui. é deles. Total. A ciência brasileira, a medicina brasileira é sensacional. Não é à toa que a gente tem um turismo de medicina no Brasil. Muita gente vem se tratar nos nossos hospitais, com os nossos médicos, pela qualidade da nossa medicina. Agora, como um profissional de comunicação, principalmente de relações públicas nos últimos anos, eu posso dizer uma outra coisa. O não vazamento da informação de que essa vacina vinha sendo desenvolvida e estudada é uma vitória sensacional também, porque é muito difícil segurar uma informação inimaginável dessa. Também. Inimaginável. Em um mundo em que as coisas circulam com uma velocidade tão grande hoje, né? E um projeto certamente com várias mãos envolvidas, né? Como que nada foi divulgado, nenhuma pílulazinha vazou, né? Verdade. Interessante pra caramba. Sabino, é isso? É isso. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Bom fim de semana. Pra você também. Aproveite Sabino. o final de semana. Um grande Feriado abraço. Em casa. Um abraço. Tchau, Feriado tchau. em casa, todo mundo.